Feira. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, você que está ligadinho aqui na CBN Campina Grande, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Por aqui tem muita informação e já vamos saber o que é destaque nessa manhã de sábado aqui no CBN Universidade. Pró-Reitoria de Extensão está com o edital aberto para 440 bolsas. Luciano Nascimento participa com a gente do quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Educação e Futuro, o Instituto Desengavetar. Professor do Centro de Ciências Biológicas da UEPB integra o ranking dos pesquisadores mais influentes do mundo. E uma professora da UEPB integra projeto premiado internacionalmente. A iniciativa destaca a produção acadêmica em meio à maternidade. Amanhã é o primeiro dia de provas do Enem e o professor Denis Medeiros traz uma revisão para você, ouvinte do CBN Universidade. E o período letivo 2021.2 da UEPB inicia atividades na próxima segunda-feira, com atividades remotas e presenciais em todos os campos da instituição. Meu projeto em 3 minutos entrega premiação dentro do Encontro de Iniciação Científica, o ENIC. Editora da UEPB realiza feira de livros ao preço de R$ 5,00. 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra e a gente traz uma reflexão sobre a data e como a UEPB atua na valorização do negro. E ainda os detalhes sobre a 16ª edição do Comunicurtas, o Festival Audiovisual de Campina Grande. Fica ligadinho aqui na 103.5 que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia o programa deste sábado com informação da Pró-Reitoria de Extensão da UEPB, que publicou o edital de seleção de projetos e programas para concessão de bolsas de extensão. O processo está aberto e os interessados têm até o dia 22, ou seja, até a próxima segunda-feira, para preencher formulário eletrônico que você encontra no site da instituição, o uepb.edu.br. Esse programa está ofertando um total de 440 bolsas para estudantes da universidade atuarem nos projetos ou programas. A vigência para esses selecionados é para o biênio 2022/2023. De acordo com o edital, as propostas podem ser inscritas por professores e técnicos administrativos efetivos que tenham um curso superior. A proposta de programa ou projeto de extensão deve ter nome de um coordenador e dos colaboradores, área de atuação, objetivos, metodologia, carga horária, público-alvo, especificar material e estruturas necessárias e entre outras especificidades. Além disso, também são exigidos documentos comprobatórios para efetivar a inscrição. Só reforçando que o edital para concessão de bolsas de extensão cota 2020/2023 está aberto com inscrições até segunda-feira. Agora a gente se liga na participação do professor Luciano Nascimento aqui no CBN Universidade. Direito e Cidadania. Bom dia, ouvintes. O tema de hoje é um tema do passado, do presente e do futuro. Vamos falar de educação. O título da coluna é Educação e Futuro, o Instituto Desengavetar. Muito bem, educação sempre foi uma ferramenta para o desenvolvimento das nações. Não apenas isso. Para Paulo Freire, por exemplo, a educação era instrumento pelo qual o poder se ia alcançar a liberdade. Para outros, educação é o instrumento pelo qual conquista-se ou ofere-se a civilidade nas relações humanas. Seja por uma lógica ou por outra, por uma ideia ou por outra, por uma cognição ou por outra, a educação ela é irrenunciável no que se refere à formação do humano. Muito bem. Em 2018, éramos ainda diretor da EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba. Quando fomos procurados pela professora substituta do curso de letras da UEPB, Patrícia Rosas,
que queria o auxílio do EPB para a criação de uma revista denominada de Revista Tertúlia. Essa revista viria a ser configurada por três fases de constituição de um corpo, 3 partes de constituição de um corpo. Uma revista escrita por estudantes, textos analisados pelos professores e uma terceira parte dedicada ao público externo que poderia enviar artigos. A EduEPB apoiou esse projeto da professora Patrícia Rosas. Nasceu a revista Tertúlia, e seu nome é Tertúlia porque ela nasce na escola Tertuliano, no município de Queimadas. Muito bem. Com essa revista, a professora Patrícia Rosas, com a revista Tertúlia, chegou à final do Prêmio Jabuti do ano de 2018 com 2 exemplares publicados. Na categoria Inovação, Fomento a Novos Leitores. Mas deixemos isso por hora aqui. Falemos da educação. A educação na Constituição brasileira. A educação como um direito fundamental social. A educação como um dever do Estado e um direito de todo o ser humano. Afinal de contas, ela está ali no artigo 6º, no capítulo iniciado no artigo 6º da Constituição, do artigo 6º ao artigo 11, os direitos fundamentais sociais. Portanto, a educação é um direito de todos e um dever do Estado. A educação fundamental, a educação média, ou seja, o ensino básico e médio, é um direito de todos e um dever do Estado. O ensino superior, sobre a condução do Estado, mas com as concessões para o mundo privado da educação. Muito bem. A educação, portanto, ela é irrenunciável para o desenvolvimento do país. Não apenas para o desenvolvimento intelectual do ser humano, o desenvolvimento cognitivo e linguístico de cada um de nós, mas ela tem influência direta no próprio desenvolvimento econômico, na produção de riqueza da nação e na distribuição da mesma. Com a educação, nós temos pessoas mais preparadas para o mundo do trabalho, pessoas mais preparadas para a constituição das suas relações sociais e, portanto, pessoas designadas e prontas para um contributo maior ao desenvolvimento da nação. Voltemos à professora Patrícia Rosas. Aquele projeto da revista Tertúlia que se tornou prêmio finalista no Jabuti do ano de 2018, 2 anos depois, sofreram ampliação para um projeto denominado Desengaveta Meu Texto, em que requisitava não só naquela escola, a Escola Tertuliana no município de Queimadas, na região metropolitana de Campina Grande, mas ampliado para 5 outras escolas do município, requisitando: desengavete o texto que você tem, estudante do ensino fundamental, estudante do ensino médio, desengavete seu texto e mande para nós. E com o projeto que saiu da revista Tertúlia para um projeto denominado Desengaveta Meu Texto, no ano de 2020, a professora Patrícia Rosa chega com esse projeto a uma outra final do Prêmio Jabuti. Na primeira final do ano de 2018, com o projeto da revista Tertúlia, ficou entre as 10 revistas de inovação no Brasil. No ano de 2020, com o projeto Desengaveta Meu Texto, ficou entre os 5 projetos de inovação de fomento aos novos leitores na realidade brasileira no Prêmio Jabuti. No ano de 2020 e 2021, final de 2020 e começo de 2021, a professora Patrícia Rosas cria o Instituto Desengaveta Meu Texto e dentro dele um programa Move Leitor, que é a ideia de criar um kit com livro, mas também pensando na condição social do ensino, pensando na condição social daquele estudante que vem à escola pública, o estudante do ensino básico, do ensino fundamental e do ensino médio que chega à escola pública e imaginando as suas condições sociais. O programa Move Leitor cria um kit com livro, com alimentos como biscoito, balas, etc., para esses estudantes conduzirem a leitura desse livro, poderem construir uma resenha sobre o livro e enviar ao Instituto Desengavetar,
porque a professora Patrícia Rosas, ao lado da professora Isabelle Pires, criam, inventam e coordenam hoje o Instituto Desengavetar. Esses estudantes recebem um livro a cada 30 dias, devolvem em forma de uma resenha do livro, que é designada para publicação na revista Tertúlia, e assim nós temos um ciclo da educação por iniciativas dessas duas professoras, dessas duas educadoras. Nesse momento que falamos, o projeto tem parceiros e hoje atende em torno de 30 estudantes. E a ideia é ampliarmos esse número cada vez mais na realidade do município de Queimadas e para outros municípios. Recentemente entraram como parceiros do Instituto Desengavetar e do programa Move Leitor, o CCJ UFPB, na figura da sua diretora, a professora Ana Augusta Alencar Leite, a EduEPB, editora da Universidade Estadual da Paraíba, na figura do seu diretor atual, professor Sidoval Moraes, e o CCJ UEPB, na presença do seu diretor, professor Laplace Guedes. E esse que vos falo, o professor Luciano Nascimento, apresentará um projeto de extensão denominado de Direitos Fundamentais no Ensino Básico, com uma parceria ou numa parceria com o Instituto Desengavetar, para os estudantes do CCJ fazerem lições sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90, e os direitos fundamentais da criança e do adolescente na realidade dessas escolas nas quais o Instituto Desengavetar realiza suas atividades educacionais. O projeto é um projeto não apenas educacional, não apenas pedagógico, é um projeto civilizatório. Constrói inclusão social pela educação e cidadania pela consciência do seu papel, do papel do estudante do ensino básico e da sua função na sociedade brasileira. E no momento que gravamos essa coluna, recebemos a notícia da professora Patrícia Rosas que saiu ou foi publicada a lista dos finalistas do Prêmio Jabuti 2021 e o projeto Move Leitor do Instituto Desengavetar figura como um dos finalistas na categoria Inovação e Fomento a Novos Leitores. Pela terceira vez, um projeto dessa professora, oriunda da Universidade Estadual da Paraíba, está em uma final do Prêmio Jabuti. O Oscar do livro, o Oscar da leitura, o Oscar da educação, da cultura, da literatura na América Latina. E que iniciativa, hein, professor Luciano? Parabéns a todos os envolvidos e que venha mais um Prêmio Jabuti. E no programa da semana que vem, aqui no quadro Direito e Cidadania, ele fala sobre o tema Informática, Computador e Mundo. E vamos de intervalo. A gente volta rapidinho para falar sobre o professor da UEPB, que está no ranking dos pesquisadores mais influentes do mundo. E ainda tem revisão para o Enem no quadro Português Sem Segredos. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e para falar sobre o Simpósio de Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos e seus potenciais terapêuticos que deve ser realizado essa semana, nos dias 23 e 24 desse mês. O evento é realizado com o apoio da Universidade Estadual da Paraíba e conta com a participação de conferencistas renomados nacional e internacionalmente. O simpósio vai ser promovido na modalidade online, é de graça e voltado para estudantes de graduação, de pós-graduação, pesquisadores e outros profissionais interessados nos principais avanços e descobertas relacionadas à pesquisa de produtos naturais e biosintéticos no Brasil. A programação científica do evento vai ser feita com tradução simultânea das palestras dos pesquisadores estrangeiros. Entre os temas que serão debatidos na próxima terça e quarta-feira estão a biodiversidade, química, farmacologia,
inovação tecnológica e entre outros. Os melhores trabalhos do simpósio serão premiados e todos os participantes recebem certificado. E um professor da Universidade Estadual da Paraíba está no ranking dos pesquisadores mais influentes do mundo. É o Rômulo Alves, que é docente do Departamento de Ciências Biológicas e leciona nos programas de pós-graduação em Ecologia e Conservação e no de Desenvolvimento e Meio Ambiente. O estudo de uma universidade dos Estados Unidos atualizou as informações evidenciando o trabalho desempenhado por cientistas a partir da base de dados de Scopus. E nessa lista, a UEPB está inserida através do professor Rômulo Alves. Nossa produção entrou em contato com ele, que nos enviou um áudio sobre esse reconhecimento. Escuta aí. O fato do meu nome figurar em uma lista entre os cientistas mais influentes do mundo é motivo de alegria pessoal. Mas, mais importante que isso, é um reconhecimento da qualidade das pesquisas que têm sido realizadas pelo nosso grupo, evidenciando que podemos realizar bons trabalhos nas universidades paraibanas, mesmo com as limitações que nós enfrentamos, né? A influência de uma pesquisa, na verdade, ela é medida, entre outras coisas, através das citações dos nossos trabalhos nos trabalhos de outros pesquisadores. E esse é o principal parâmetro que foi utilizado para fazer esse ranqueamento. Então, a nossa presença no ranking mostra justamente que as pesquisas que nós temos realizado têm servido de referência em todo o mundo. Esse reconhecimento, ele se estende não somente a mim, mas a toda a equipe que participa das nossas publicações, né? Nós temos uma série de parcerias com pesquisadores do Brasil e de todo o mundo, e também logicamente, temos que estender esse reconhecimento a todos os alunos de pós-graduação e graduação que nós formamos, né, e que são fundamentais na realização dessas pesquisas. Logicamente, a gente também agradece o apoio da UEPB por toda a estrutura que nos oferece e aos órgãos de fomento como o CNPq e FAPESC. E para você, estudante que vem se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, o dia chegou. Amanhã é o primeiro dia de provas onde os candidatos devem responder 90 questões objetivas, sendo 45 de linguagens, códigos e suas tecnologias e outras 45 de ciências humanas e suas tecnologias, além da redação dissertativa argumentativa. E o professor Denis traz dicas para você que vai fazer a redação na prova do Enem deste domingo. Vamos ouvir. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar especialmente para você que vai fazer o Enem 2021 e trazer algumas dicas bem especiais, bem importantes para essa prova de amanhã. Inicialmente, eu preciso chamar a atenção para a diferença entre assunto e tema. Então, pela própria extensão da palavra, assunto é algo maior, algo mais abrangente, e o tema é algo mais específico. Então, o exemplo que eu sempre trago é o tema de 2015 do Enem, a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Então, o assunto era a violência contra a mulher, mas o tema era a questão da persistência. Então, é preciso ter muita atenção, porque a prova queria que você falasse sobre a persistência, quais eram as causas, problematizar isso para trazer uma possível solução, uma intervenção para essa problemática. Para eu não me perder nesse caminho, eu preciso estar bem atento aos textos motivadores, assim como utilizar as palavras-chave, tanto na introdução quanto ao longo do texto, para que isso possa direcionar minha discussão da melhor forma possível. No texto eu vou precisar contemplar as 5 competências exigidas pela prova. Então, a primeira é demonstrar o domínio da norma culta da língua escrita. Então, ter cuidado com os desvios de ortografia, de pontuação, concordância, regência, acentuação, né? Cuidado com palavras muito rebuscadas, se não é muito o perfil do meu texto, né? Ter cuidado com inversão de oração, que se eu for fazer de uma forma bem elaborada, prestando atenção no uso da vírgula. Por que isso? Porque é uma competência bem objetiva, então eu preciso ficar atento e ao final do texto, inclusive, fazer uma revisão para que não deixe passar uma acentuação, uma vírgula, uma crase que eu ainda posso colocar, por exemplo. A competência 2 tem a ver com a compreensão da proposta, com aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento, de saber a estrutura do texto, do gênero dissertativo argumentativo,
né? Então, eu preciso demonstrar esse domínio do gênero, saber como é que escreve de maneira impessoal, né? A formação do texto de um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, um de conclusão, e aí eu ficar atento, como eu falei já, à questão das palavras-chave e retomada delas ao longo do texto, para que isso me ajude a não me perder no texto e acabar tangenciando. Então, aqui eu, por exemplo, vou trazer, e é importante trazer também a questão dos textos motivadores, né? Porque eles estão ali de fato para motivar, para direcionar a discussão e acrescentar ao meu repertório, um repertório legítimo, pertinente, para haver de fato com a temática, para que eu possa mostrar o meu conhecimento, mostrar que eu tenho como, a partir daquele tema sugerido, fazer uma ponte entre o que eu sei e o que os textos motivadores trazem ali na proposta. Já a competência 3 é a mais abrangente, que mostra a capacidade de estruturar o texto com lógica, com coerência, né, utilizando bem o repertório, argumentando com sentido, sem superficialidade. Então, eu bato muito na tecla dos alunos, né? Aprofunda aqui esse repertório, né? Não é só citar, é saber utilizar, saber argumentar em cima dele. Então, a questão de interpretar os fatos, as opiniões, os argumentos, relacionar, organizar, isso vai mostrar um projeto de texto bem feito, bem organizado, bem estruturado. A competência 4 tem a ver com a coesão do meu texto, como eu vou organizar, como eu vou relacionar as orações, os parágrafos, então, os conectivos, os elementos coesivos que eu vou colocar entre os parágrafos e dentro dos parágrafos. Eu costumo dizer que, assim como todo texto tem uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão, então cada parágrafo também tem sua introdução, seu desenvolvimento e sua conclusão. Eu preciso fechar a ideia daquele parágrafo para partir para um outro. E por fim, a gente tem a última competência, a temida competência 5, que traz a necessidade de uma intervenção. Então, diante daqueles problemas que eu elenquei, quem é que vai resolver aquilo? O que é para ser feito? Como vai ser feito? Para quê? E aí um detalhamento, né? Então é importante obedecer esses critérios aí, esses 4 mais um detalhamento, ou seja, os 5 critérios na competência 5, para que eu possa atingir ali a nota 200 pontos nessa competência. E aí vale lembrar que eu não posso resolver uma coisa que eu não problematizei. Então, muitas vezes a gente pega alguns textos que trazem uma solução, por exemplo, do Ministério da Educação, quando sequer eu falei sobre educação no meu desenvolvimento. Então, tem que ter muito cuidado com isso, de estar afinada a sua conclusão com o seu desenvolvimento, né? De fato, ser uma resolução de um problema que eu trouxe no desenvolvimento, como também eu escolher agentes que são competentes para fazer aquilo, aquela ação que eu vou propor nesse trecho do meu texto. É importante, então, por exemplo, trazer uma ação viável, palpável, né? Cuidado para não viajar demais, trazer ideias que, se eu parar para pensar um pouquinho, aquilo não tem muita condição de colocar em prática, né? E aproveitar para o como, o para quê, trazer um detalhamento, né? Então, vai falar sobre um projeto, traz o nome do projeto, diz como é que vai ser esse projeto, como vai acontecer essa campanha de instrução, de esclarecimento para a população e tudo mais, beleza? Esse é basicamente um resumão, assim, bem por cima do que são as competências do Enem, mas aí é importante a gente entender que é um momento de, por exemplo, dar uma olhada nas redações que foram feitas, né, os erros que foram cometidos de norma, para que fique mais atento para amanhã, né, dar uma olhada, uma lida em atualidades também, né, para relembrar o que aconteceu durante o ano, ver alguns dados, algumas notícias sobre isso, para ter também mais um repertório, algumas frases. E aí é importante também entender que não é o momento mais claro de fazer redação, de pedir para professor corrigir redação de última hora, porque agora você já precisa ter um descanso mental, né, sem aquela preocupação com notas, inclusive, para que amanhã você esteja bem tranquilo para fazer a sua redação. Eu tenho certeza que vai ser muito boa. E o tema também vai ser um tema bem bacana para a gente escrever. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no meu Instagram, @prof.denis, com 2 N's, Medeiros. Lá tem um e-book de atualidades, lá tem um repertório esquematizado para você organizar os seus repertórios para levar para a prova, para dar aquela lida antes, certo? E tem muito conteúdo bacana lá. Então, pode me seguir, pode tirar dúvida por direct. Eu estou realmente torcendo e muito animado para que amanhã todos vocês possam fazer uma excelente prova, para que estejam a um passo
mais próximo aí do seu sonho, beleza? Contem comigo, um abraço, valeu e até a próxima. Obrigada, professor Denis. E o segundo dia de provas do Enem será dia 28 de novembro, onde os estudantes responderão mais 90 questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. De acordo com a organização do exame, os alunos precisam chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência no local de prova. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados à 1 da tarde, seguindo o horário de Brasília. O tempo para fazer a prova é de 5 horas e 30 minutos, ou seja, de 1 hora até as 5h30 da tarde. Nós que fazemos o CBN Universidade desejamos boa sorte a todos os estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E lembrem-se, o uso de máscara é obrigatório. E só mais uma informação rapidinha antes do comercial. O período letivo 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba tem início na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, e os componentes curriculares teóricos seguem na modalidade remota. Já as atividades práticas podem ser realizadas presencialmente, seguindo todas as recomendações de segurança sanitária determinadas na resolução administrativa. Inclusive, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade finalizou essa semana uma consulta com a comunidade acadêmica sobre o retorno presencial também para as aulas teóricas. A ideia foi ouvir mais uma vez estudantes, técnicos e professores e sentir a opinião dos que fazem parte da UEPB para possível retomada presencialmente no próximo semestre. Assim que tiver alguma definição efetiva, traremos a informação aqui no CBN Universidade e que o período letivo que se inicia nesta segunda-feira seja exitoso para todos. Agora é hora de intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre a participação de uma professora da UEPB em um projeto vencedor de Prêmio Internacional para Mulheres Inspiradoras na Ciência. E ainda tudo sobre a premiação do meu projeto em 3 minutos. Fica sintonizado aqui na 103.5, que voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. E já voltamos falando sobre o meu projeto em 3 minutos, a iniciativa da UEPB que estimulou a produção audiovisual para divulgação de iniciativas de alunos da universidade na pesquisa, extensão e pós-graduação. Os 3 primeiros lugares em cada categoria vão receber premiação em dinheiro. E esse momento está previsto como parte da programação do 28º Encontro de Iniciação Científica, nos dias 14 e 15 de dezembro. O pró-reitor de Graduação e Pesquisa da UEPB, professor Francisco Jaime, fez um balanço da iniciativa e falou sobre a premiação para os vencedores. Vamos ouvir. Eu faço uma avaliação muito positiva desse projeto. A gente teve uma boa adesão da universidade, onde a gente recebeu uma quantidade razoável, considerável de vídeos. Eu acho que eles podem ainda ser mais incrementados, uma vez que a gente tem quase 1.000 alunos de pós-graduação, temos em torno de 600, 700 alunos de extensão e mais quase isso de PIBIC. A gente poderia ter recebido um pouco mais de vídeos, mas como é uma adesão voluntária compreensível, eu entendo que os objetivos principais do projeto foram alcançados. A gente conseguiu contribuir com a divulgação dos projetos que foram primeiro pré-selecionados. Muitas pessoas viram, cada vídeo teve alguns milhares de visualizações, então significa que a gente expandiu um pouquinho o que acontece dentro da universidade para a comunidade extramuros, não só do estado como do Brasil inteiro. A gente contribuiu com a formação dos estudantes, a gente estimulou que eles apresentassem os resultados dos projetos deles na forma não tradicional, ou seja, aquela forma não escrita. Geralmente os estudantes estão muito habituados a apresentar os resultados na forma escrita, então a gente fez uma linguagem não tradicional, linguagem acessível, que dá de fato maior visibilidade para esses projetos e o que acontece aqui dentro. Por se tratar de uma primeira edição, a gente identificou algumas situações, sobretudo de edital, que a gente precisa melhorar um pouquinho, sobretudo quanto à questão da classificação da segunda etapa. A gente já está conversando como fazer um aprimoramento disso para que de fato não tenham algumas coisas que geraram alguns tipos de recurso. Porém, o importante é que esse ciclo foi encerrado e que a premiação vai acontecer no dia 15 de dezembro, no segundo dia do 28º Encontro de Iniciação Científica, o ENIC. A gente vai fazer a premiação desses vídeos, apresentá-los novamente, esse primeiro, segundo, terceiro colocado de cada uma das categorias, das 3 categorias, e vamos premiá-los junto com os melhores trabalhos de iniciação científica. É mais ou menos um fechamento do ano também
mostrando os melhores trabalhos não só do projeto, como de iniciação científica da universidade. Por último, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, primeiro a toda a comissão organizadora dessa primeira versão, as bancas avaliadoras, a reitoria e os demais conselheiros do Conselho Universitário, que entenderam, compreenderam a importância das ações de divulgação científica e, com isso, aprovaram a realização dessa primeira atividade dentro dessa temática. Por último, agradecer a todos os concorrentes, independente da ordem classificatória deles, por terem se dedicado um pouco dos seus tempos para preparar e submeter os seus vídeos e que contribuíram no EPB, na medida que muniram ao EPB de materiais relativos a projetos em todas as áreas do conhecimento. Obrigada, professor Francisco, e parabéns para todos os estudantes que participaram dessa primeira edição do Meu Projeto em 3 Minutos, enviando seus vídeos e divulgando as iniciativas desenvolvidas. E o repórter João Paulo Cardoso traz a história da professora da UEPB, que faz parte de um projeto premiado internacionalmente e que trabalha os desafios da maternidade na vida acadêmica. Se liga na reportagem. O trabalho desenvolvido pelo grupo brasileiro tem tudo a ver com a premiação recebida. As pesquisadoras de várias instituições do país, incluindo a Universidade Estadual da Paraíba, receberam o Prêmio Internacional Mulheres Inspiradoras na Ciência, que é dado pela editora britânica Nature, e o projeto desenvolvido por elas é justamente sobre a atuação de mulheres mães na academia. Essa é a primeira vez em que um grupo brasileiro vence na competição. O projeto Parent Insights ganhou na categoria de divulgação científica. A premiação foi feita de forma online em razão da pandemia do novo coronavírus. A professora Alessandra Brandão, do Campus 8 da UEPB de Araruna, integra o projeto. Então, o prêmio, Mulheres Inspiradoras na Ciência, que nós recebemos este ano, da editora britânica Nature, ela é muito importante porque ela coroa esse momento, dessa discussão ampla que o Parent Insights tem promovido, no Brasil inteiro. Ele acontece anualmente, esse prêmio, ele normalmente tem parcerias, com outras empresas de grande porte. E este ano ele aconteceu de forma toda remota, por conta da questão da pandemia. Nós nos inscrevemos e fomos selecionados em setembro. Eu acho que saiu a lista, dos finalistas, e já foi um momento assim de muita comemoração para a gente, porque nós fomos o único, movimento da América Latina que teve esse reconhecimento, de estar entre os 5 finalistas, com outros movimentos também muito fortes, da África e de outros lugares do mundo. E no último dia 28 de outubro, numa cerimônia emocionante realizada pela editora, nós recebemos o anúncio, de que o Parent Insights foi considerado um movimento Mulheres Inspiradoras na Ciência. Ela explicou que a iniciativa surgiu de uma indignação individual da professora Fernanda dos Santos Coasque, da Universidade do Rio Grande do Sul. De acordo com a Alessandra, a professora sentiu um impacto na vida acadêmica quando teve seu primeiro bebê. Daí, então, surgiu a necessidade de levantar esse tema no ambiente acadêmico. O movimento Parent Insights, ele nasce primeiro de uma indignação individual de uma pesquisadora da Federal do Rio Grande do Sul, a Fernanda Santos Coasque. Ela sentiu, como todas nós mães acadêmicas sente, mas ela sentiu esse impacto na produção quando teve, o seu primeiro filho. E apesar de ser algo que a gente sempre tem conversa entre mulheres, essa questão não era discutida na instituição, Ainda de acordo com a Alessandra, a pesquisadora do Rio Grande do Sul observou que o tema não tinha recepção na academia. Fernanda se juntou com outras 4 mulheres para levantar dados e discutir de maneira séria sobre a produção acadêmica das mães durante o período da maternidade. Ela começa a fazer um movimento de querer discutir, nos seus ambientes acadêmicos, essa questão do impacto. E ela ficou muito impressionada quando não tinha recepção nenhuma para esse tipo de discussão dentro da academia. Os homens simplesmente viravam as costas, porque acham que isso é um problema das mulheres, quando, na verdade, a maternidade não é um problema. Primeiro, não é um problema, e segundo, não é uma questão apenas do feminino, Ela é uma questão
é um fenômeno biológico, social, de extrema importância para todos nós, né? Então, ela ficou impressionada como isso não tinha importância por parte dos homens, isso já era muito visível, mas ela ficou mais impressionada ainda quando ela falava com as mulheres, né? Que passaram coisas parecidas, as mulheres mais velhas, que já tinham tido experiência de ter seus filhos, criar seus filhos durante a carreira acadêmica, como essas mulheres eram resignadas em relação a isso. Elas diziam, não, mas é assim mesmo. E isso foi provocando mais ainda essa indignação, ao ponto dela começar a pensar, olha, algo precisa ser feito, né? Então ela se junta, né, com outras 4 mulheres que têm indignações parecidas e elas começam a se organizar para levantar dados sobre isso, uma vez que nós não tínhamos dados que pudesse dialogar. Os dados, eles são uma matéria-prima, né, da ciência, então rapidamente elas compreenderam que era preciso levantar dados para poder conversar seriamente sobre a questão, ampliar a discussão, qualificar a discussão dentro da universidade. É aí que surge o Parenting Science. A professora da UEPB conheceu o movimento através de uma discussão sobre as dificuldades adicionais das mães cientistas com filhos com deficiência. Para ela, o ambiente acadêmico não está equilibrado para a discussão da maternidade. E isso é uma questão cultural que precisa ser resolvida. O ambiente não está pronto para essa discussão, né? Apesar de haver leis que já colocam a questão da redução da carga horária, por exemplo, para pais, né, que tenham filhos nessa condição, isso não é nem ventilado, né, dentro do ambiente acadêmico. A gente percebe que o ambiente ele não tá equilibrado para essa discussão, né? Então, acho que o Parenting Science ele vem cumprir um papel importantíssimo, né, no momento em que ele chama a atenção, né, para a questão da parentalidade, não é apenas da maternidade. A maternidade ela é o foco principal nesse momento, porque é onde o impacto está maior, mas, na verdade, a gente está chamando a atenção para uma coisa muito mais ampla, né? Que culturalmente é uma questão cultural que a gente precisa resolver. Em 2020, o Parenting Science abriu um edital para chamar representantes de todo o Brasil e de diversos núcleos acadêmicos. De acordo com a professora, o movimento conta com 17 pessoas, sendo 16 mulheres e um homem. E nós selecionamos 82 embaixadoras, né, no Brasil. Tem homens também, mas são mais mulheres que estão representando todas as universidades. Acho que quase todas as universidades brasileiras hoje estão representadas, têm representações do Parenting Science, são as embaixadoras e embaixadores. Então o movimento cresceu, tem uma capilaridade hoje grande no Brasil inteiro e uma rede que se fortalece, né, que leva as discussões para dentro de cada núcleo acadêmico desse no Brasil inteiro. Através do Parenting Science, nasceu outro projeto denominado de Amanhã, em que foi arrecadado mais de R$100 mil para ajudar 28 mães universitárias nos meses finais de suas pós-graduações, sendo a maioria negras ou indígenas, como também mães solos. Além disso, com a premiação, a iniciativa deve ganhar um prêmio em dinheiro. Deveremos receber um prêmio de $40 mil, que vai ser investido, né, nas políticas também que a gente tem desenvolvido. Nós sabemos hoje que nós não podemos abrir mão da força, né, de ninguém dentro da ciência, especialmente das mulheres, que é onde a gente está atuando mais fortemente, né? Mas a ciência, a complexidade hoje da vida e das necessidades de respostas que nós precisamos dar por meio da ciência, nós não podemos abrir mão de nenhuma contribuição de qualidade, né? Então, a gente não pode abrir mão dessa contribuição das mulheres, que é muito, extremamente rica. Já há pesquisas hoje que mostram, né, a qualidade dessa contribuição. Então, ela vem, né, trazer uma discussão muito importante que a gente percebe que os frutos já começam a aparecer. João Cardoso para o CBN Universidade. Obrigada, João Paulo. E a editora da Universidade Estadual da Paraíba está promovendo um feirão de livros durante esse mês em vários espaços da universidade aqui em Campina Grande. Tem um estande no Museu de Arte Popular da Paraíba que está aberto para visitação a partir das 3 horas da tarde. E também no hall do prédio das pró-reitorias no campus de Bodocongó. São centenas de publicações da editora que estão sendo vendidos pelo preço simbólico de R$5. Isso para venda exclusiva em dinheiro.
Os livros do feirão são de várias áreas do conhecimento. Acesse o site da editora, dá uma olhada se alguma publicação te interessa e vai até um ponto fixo do feirão da Edu UEPB e vê se o livro que você quer está nessa super promoção. Aí aproveita para olhar os títulos que estão à venda. Vamos fazer mais uma pausa. Na volta, o nosso assunto é o Dia da Consciência Negra. E uma reportagem traz um geral de como deve ser o Festival Audiovisual Comunicurtas UEPB, que vem com novidade para esse ano. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e com oportunidade para nova turma do curso técnico em agropecuária pela Escola Agrotécnica do Cajueiro, no campus da UEPB, em Catolé do Rocha. O edital está aberto com inscrições até o dia 24 de novembro para preencher 120 vagas, sendo 80 para a modalidade técnico agropecuária, integrado ao ensino médio, e outras 40 vagas na modalidade técnico em agropecuária subsequente ao ensino médio. E vale destacar que 50% do total de vagas são para estudantes residentes na zona rural, justamente para garantir qualificação de mão de obra e melhorar as condições de trabalho para as famílias da região. O processo seletivo é para a formação de turmas para o próximo ano letivo. As inscrições estão abertas até o dia 24 de dezembro e podem ser feitas tanto presencialmente no próprio campus no período da manhã, de 8 ao meio-dia, ou através da internet no site da UEPB, na aba da Comissão Permanente de Concursos, a CPCOM. Os candidatos inscritos serão selecionados a partir da análise de desempenho escolar. A previsão é que o resultado seja publicado no dia 7 de janeiro. E a gente muda de assunto para falar sobre a data de hoje. 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. E você sabe o porquê dessa data? É para marcar a luta da raça negra e valorizar as conquistas do seu povo. A data tem também uma identificação com a história dos negros escravizados no Brasil. Quem falou com a gente sobre o tema e a importância simbólica desse dia foi a vice-reitora da UEPB, professora Ivonildes Fonseca, professora de Educação Étnico-Racial. Vamos ouvi-la. 20 de novembro é o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil. Este dia também é conhecido como Dia Nacional de Zumbi. E é uma data muito importante, principalmente porque é fruto da construção de pessoas militantes, pesquisadoras, estudiosas, né, que na metade de 1970 torna, então, não é, esta data como a data que puxa as reflexões, as ações e fortalece a memória de um povo que foi trazido para este país e foi brutalmente escravizado por quase 4 séculos. Esta data do 20 de novembro, ela é da metade da década de 1970 e no ano de 2011 foi oficializada por uma lei federal, a 12.511, sancionada pela presidenta, à época, a presidenta Dilma Rousseff, e nas universidades é uma data que tem puxado muitos eventos, e nesses eventos são discutidas as questões da população negra, principalmente nesse momento de pandemia, essas discussões devem aflorar, já começam a aflorar nas universidades. E na UEPB, a gente pode dizer que a data do 20 de novembro, ela vem sendo feita em várias datas, em vários dias, né? Porque nós temos componentes curriculares que discutem, né, abordagens sobre a população negra no Brasil, sobre a Lei 10.639,
de 2003, uma lei federal que obriga o ensino de história da África e da cultura afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino. Também na UEPB nós temos eventos que mostram a parte artística, mostram a parte científica, a produção científica dessa população. E, por fim, a UEPB colocará em discussão no Conselho Universitário a proposta de instituir cotas para as pessoas negras, indígenas, ciganas, quilombolas, pessoas com deficiência e pessoas trans. Então, assim, essa iniciativa, né, dessas cotas por segmentos de grupos estigmatizados é uma importante contribuição para que a sociedade brasileira possa alcançar um patamar de civilidade e possamos, então, dar um passo a mais na construção de uma humanidade que a gente tanto precisa. Então, assim, o 20 de novembro é uma data também para que a gente possa se unir à dor e à opressão de outros grupos estigmatizados, desfavorecidos e explorados, como é o das populações indígenas brasileiras. E no início do mês de dezembro, a Universidade Estadual da Paraíba realiza a 16ª edição do Festival Audiovisual Comunicurtas. O evento será realizado de 1 a 5 de dezembro, com atividades remotas e muitas novidades. Quem tem as informações pra gente é a repórter Estela Costa. Vamos ouvir. O Festival Audiovisual de Campina Grande, Comunicurtas UEPB, chega à 16ª edição. São 16 anos de um evento consolidado no cenário cinematográfico nacional. O Comunicurtas é promovido pela Universidade Estadual da Paraíba através da Coordenadoria de Comunicação, a CODECOM, do Departamento de Jornalismo, o DECOM, e da Pró-Reitoria de Cultura, a PROCUT UEPB. A edição deste ano deve ser realizada entre os dias 1 e 5 de dezembro, na modalidade híbrida, com atividades remotas e presenciais, mantendo todos os protocolos de segurança sanitária e garantindo a participação de pessoas devidamente vacinadas. O Comunicurtas UEPB conta com uma grande equipe de voluntários, geralmente estudantes dos cursos de jornalismo pela UEPB e de educomunicação pela UFCG, que conseguem colocar em prática ensinamentos aprendidos na sala de aula. Eles são divididos em várias equipes, como, por exemplo, produção geral, cerimonial, oficinas, cobertura jornalística, fotografia, curadoria e júri, sempre trabalhando a partir das técnicas da comunicação e do audiovisual. Todas as pessoas que trabalham voluntariamente no festival recebem certificado com carga horária. O tema do evento este ano é Inventar a Vida, Viver a Arte, e de acordo com a organização, foram inscritas produções aqui da Paraíba e de diversos outros estados do país. Os participantes estão competindo em várias categorias nas mostras Brasil, Tropeiros da Borborema, Tropeiros de Telejornalismo, Som da Serra, que premia videoclipes, Estalo para vídeos de até 1 minuto, Tropiqueer com temáticas marginalizadas. A ideia é para peças publicitárias e ainda a mostra de longa-metragem. O 16º Comunicurtas ainda vem com novidades. Tem uma nova mostra de vídeo-arte intitulada Território Liberdade, que faz uma homenagem ao artista campinense Antônio Dias, autor da obra Território Liberdade, Faça Você Mesmo. Além das 9 mostras competitivas com exibição de dezenas de filmes, a programação do 16º Comunicurtas UEPB ainda conta com debates, oficinas e muita troca de experiências entre os participantes e produtores audiovisuais. Ao longo de 16 anos de festival audiovisual, o Comunicurtas já proporcionou grandes encontros, debates enriquecedores, ensinamentos para vários setores sociais, através da iniciativa do Comunicurtas Itinerante, que leva a 7ª arte para várias cidades paraibanas, com exibição de filmes
e oficinas de fotografia, de roteiro, de produção para crianças e adultos dos municípios contemplados com o projeto. Ações que foram paradas pela pandemia da Covid-19, mas que, assim como a arte traz esperança, temos a certeza de retomada em breve. Todas as atividades promovidas pelo Festival Audiovisual de Campina Grande são gratuitas e agora em 2021 seguem sendo exibidas através da TV UEPB no YouTube. De 1º a 5 de dezembro, a cidade respira a 7ª arte e abre espaço para a produção cinematográfica, principalmente de várias cidades paraibanas. O evento tem como objetivo divulgar e democratizar a produção audiovisual e reconhecer os profissionais da área. Então, se você gosta de audiovisual, fique esperto e se inscreve no canal Rede UEPB no YouTube, já ativa a notificação que assim que a programação do Comunicurtas começar, você já vai ser lembrado pela plataforma para não perder nenhum detalhe. Com informações da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, Estela Costa para o CBN Universidade. Obrigada, Estela Costa. É hora do nosso Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thaleson Celton e o tema abordado hoje será biodiversidade brasileira. A biodiversidade brasileira é um assunto abordado no mundo inteiro devido à sua riqueza de fauna e flora. Nosso país detém 20% da biodiversidade do planeta e 30% das florestas tropicais. Os indicadores apontaram ainda para a existência de 1.080 espécies de anfíbios, 773 répteis, 700 mamíferos, 1.919 aves, 3.150 peixes de água doce, 1.358 peixes marinhos e uma rica flora de mais de 46.447 espécies. Muitas das nossas atitudes contribuem para a manutenção da biodiversidade, como o mau uso dos recursos naturais podem degradar o meio ambiente, extinguindo vidas e cada vez ficando mais raras. Somos todos responsáveis. Meu nome é Thaleson Celton e este foi o Minuto Ambiental. E é com essa dica ambiental que a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa que é fruto de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Rádio CBN Campina Grande. Esse programa tem a apresentação minha, Natasha Leone. A produção é dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela UFCG. Na reportagem tivemos a Estela Costa e o João Paulo Cardoso. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte. Direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trecho do nosso programa, a partir do meio-dia ele já vai estar disponível no canal Rede UEPB no YouTube. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. CBN Universidade volta semana que vem. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.